Esse gradiente aqui só atua nas coordenadas. Quando atuar sobre algo que só dependa das velocidades, dá zero. E reciprocamente, esse operador nábula só atua nas velocidades. Quando atuar sobre uma função que seja só das coordenadas, dá zero. Lembrando disso, nábula não afeta V. Então, levando em conta isso, gradiente de V escalar A será V nábula A, V escalar nábula A. Esse termo é zero, tá? Porque o nábula aqui está atuando no V, V vetorial rotacional de A, e esse termo aqui é zero pela mesma razão anterior. Observem que isso que está aqui no segundo membro é exatamente essa soma aqui multiplicada por 1 sobre C. Então, essa expressão aqui, ó, é igual a 1 sobre C gradiente de V escalar A. Com este resultado, essa força F fica da seguinte maneira: E menos gradiente de φ mais, vou juntar esse termo aqui com esse aqui, mais 1 sobre C gradiente de V escalar A. Esse termo aqui nós já vimos que pode ser expresso nessa forma aqui. Então, menos 1 sobre C. Observem, ó, esses dois termos aqui podem ser escritos na forma menos gradiente de φ menos 1 sobre C VA. E este aqui pode ser escrito assim, ó, mais d dt do gradiente em relação às velocidades dessa mesma coisa, φ menos 1 sobre C VA. Por quê? Porque esse termo aqui não depende das velocidades, então o gradiente dele em relação às velocidades é zero. Então, isso aqui é o mesmo que aquilo. E agora, isto mais isto é exatamente daquela forma ali, ó. Tá? Portanto, só falta multiplicar pelo E, com U igual a Eφ menos E sobre C VA, resulta F igual a menos gradiente de U mais d dt do gradiente de V em relação a V, U. Portanto, este é o potencial generalizado que gera a força de Lorentz que uma partícula carregada experimenta num campo eletromagnético externo. Portanto, a lagrangiana de uma partícula num campo eletromagnético externo é energia cinética, mv2 sobre 2, ou em componente, se você quiser, né? X ponto quadrado mais y ponto quadrado mais z ponto ao quadrado, menos U, portanto, menos F mais E sobre C VA. Então, este aqui é um resultado importante, porque um problema físico importante é o do movimento de uma partícula carregada num campo eletromagnético externo. Nas décadas finais do século XIX, um físico chamado Weber, ele propôs uma teoria que era concorrente à teoria eletromagnética de Maxwell e que supunha que as forças entre partículas carregadas em movimento dependiam não só da velocidade relativa dessas partículas, mas da aceleração relativa também. E a força proposta por Weber, né, é tal que também admite um potencial generalizado. Essa eletrodinâmica de Weber
tem umas consequências interessantes. Por exemplo, usando essa lei de força proposta por Weber, é possível obter corretamente a indutância mútua de circuitos, etc. Mas essa teoria de Weber ela foi superada pela teoria eletromagnética de Maxwell. A lei de força proposta por Weber tem alguns problemas também, um tanto estranhos, né? Dependendo da intensidade do campo eletromagnético a que uma partícula esteja sujeita, se a lei de força de Weber for correta, em certas circunstâncias a partícula pode se comportar como se tivesse uma massa negativa, o que é algo que não corresponde à física que se conhece, né? Então, embora gere alguns resultados coincidentes com os resultados obtidos do eletromagnetismo convencional, há alguns problemas com essa teoria de Weber que tornam a teoria não aceitável fisicamente. Além do mais, nessa teoria de Weber supõe-se que há uma ação à distância entre as partículas carregadas e não há, que eu saiba na teoria de Weber, como gerar ondas eletromagnéticas, que é uma das consequências mais fundamentais da teoria eletromagnética de Maxwell, né? Mas é uma teoria que tem um interesse histórico e a força proposta pelo Weber é tal que existe um potencial generalizado que gera aquela força.